Bora te atualizar também sobre o fim de uma novela envolvendo o Brenner e o São Paulo. O atacante revelado no tricolor vira e mexe, é especulado no clube e já dá para pôr um ponto final nessa história. Falo ainda sobre as quartas de final da Libertadores da América, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muita informação de mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Hora de falar sobre as quartas de final da Libertadores da América. Pela primeira vez na história, os 8 times que seguem vivos, todos já foram campeões. Registrar também que teremos menos brasileiros do que argentinos. São 4 clubes hermanos, 3 brasileiros e 1 equatoriano. Desde 2018 que a Argentina não chegava com mais representantes do que o Brasil nessa fase de quartas de final. O São Paulo enfrenta a LDU, o tricolor decide a classificação dentro de casa, ao contrário do que foi no confronto entre LDU e Botafogo. O Palmeiras recebe o River Plate como mandante na partida de volta, jogo de ida no Monumental de Nunes, jogo da volta marcado para casa palmeirense. E River Plate que só passou pelo Libertad nos pênaltis, empate em 0-0 no Paraguai, empate em 1-1 dentro de casa e nos pênaltis o Armani garantiu a classificação do time argentino. Por falar em time argentino, Vélez e Racing fazem um duelo de times argentinos nas quartas de final, tem ainda Estudiantes e Flamengo, com Estudiantes decidindo em casa. Importante registrar que o Flamengo está no lado direito da tabela apenas com argentinos. Se ele passar pelo Estudiantes, vai ter pela frente o vencedor de Vélez e Racing. Podemos assistir a uma semifinal entre Palmeiras e São Paulo, que seria um baita jogo. Só para completar, contar também que na Sul-Americana, os 2 brasileiros que seguem vivos também já sabem e conhecem seus adversários. Fluminense pega o Lanús, decidindo no Maracanã, enquanto o Atlético Mineiro encara o Bolívar na altitude temida de La Paz. Hora de falar sobre o fim da novela envolvendo Brenner e São Paulo. Você lembra dele, né? Atacante formado na base do São Paulo, 25 anos de idade, e todo momento ou toda janela aberta, e o nome dele é ligado ao São Paulo. Nesse momento em que o tricolor não tem Caleri e Rian Francisco, ambos operados, com perspectiva de voltarem apenas em 2026. Essa especulação até fazia algum sentido, mas ela se encerrou nas últimas horas. Isso porque o Brenner está a caminho do FC Cincinnati, atleta que pertence ao Udinese e vai por empréstimo de uma temporada para o futebol dos Estados Unidos, para o mesmo clube onde ele se destacou bastante. Você vai lembrar que o Brenner surge no São Paulo, faz uma grande temporada e é vendido justamente para o FC Cincinnati. Por lá ele faz uma temporada de 2022 bem legal, com 31 jogos, 18 gols e 6 assistências, acaba se mudando para a Udinese na Itália. A coisa não rolou, ele não conseguiu performar e agora volta por empréstimo, não há possibilidade de negociação com o São Paulo. Só para completar sobre o tricolor, muita gente me perguntando se o São Paulo ainda busca reforços. O São Paulo alega que não está fechado para o mercado, mas não tem nenhuma negociação no momento. Se pintar uma boa oportunidade por atacante, pode ser que o negócio saia. Existe chance de Carlos Belmonte ser demitido do cargo de diretor de futebol no São Paulo? A possibilidade existe, basta que o presidente Júlio Casares queira levar a história adiante. Também posso contar que o presidente do tricolor e o diretor de futebol estão mais distantes do que nunca. Não consigo dizer que há um racha, que eles não se falam, que há uma briga enorme, mas existe uma pressão grande dentro do Morumbi, onde o Júlio Casares dá expediente contra o departamento de futebol do São Paulo na Barra Funda, que é comandado pelo Carlos Belmonte. Tudo por causa dos gastos excessivos e da falta de resultados. A avaliação dentro do Morumbi é de que o São Paulo do Belmonte gasta demais e oferece e entrega muito poucos resultados. Vale a lembrança de que no primeiro semestre o São Paulo gastou 43 milhões a mais do que estava orçado para a previsão desses 6 primeiros meses do ano. O departamento de futebol do São Paulo se defende afirmando que não gastou com a contratação de nenhum atleta e assegurou cerca de 200 milhões de reais em vendas de jogadores nesse período do ano. Mas é importante lembrar que mesmo sem gastar com contratações, o São Paulo, por exemplo, trouxe o lateral Wendel do Porto, pagando R$1 milhão por mês em salários. Luiz Gustavo teve seu vínculo renovado para ganhar na casa dos 700 mil mensais e por conta de uma infelicidade, ele teve um problema de saúde e já não joga há bastante tempo. Para responder a pergunta sobre a possível demissão de Belmonte, não acredito nessa possibilidade. Acho que o Júlio respeita a figura do Belmonte, alguém que garantiu muitos votos para ele na eleição para presidente.
O Belmonte é um real candidato, ou pelo menos seria o natural candidato à sucessão do Júlio Casares em dezembro do ano que vem. E essa talvez seja a única possibilidade de o Belmonte acabar demitido se houver um estremecimento muito grande entre o Júlio e o Belmonte a partir do momento em que o Júlio indicar um outro candidato que não o atual diretor de futebol. Na teoria, o Belmonte seria esse homem a ser lançado. Se ele perceber que o Casares não vai apoiá-lo, aí sim pode ser que esse racha se torne tão grande que determine a saída do Belmonte. Mas eu acho mais fácil o Belmonte pedir para deixar o São Paulo do que o Júlio Casares demiti-lo. A tendência é que a pasta continue sendo comandada pelo dirigente, que é bastante querido, especialmente por jogadores de futebol. Enquanto isso, o Tricolor se prepara para a próxima partida, Campeonato Brasileiro, e depois, na sequência, tem Libertadores da América. Galera, é o seguinte, o São Paulo ele apresenta, né, já tá oficialmente, o Mailton é jogador do São Paulo, lateral. Ele chegou no São Paulo e ele mesmo fez as postagens, né, de ele mesmo chegando, agora ele é jogador do São Paulo e coisa e tal. Acho que o Mailton, ele é um cara muito importante pro São Paulo. O São Paulo, ele contratou, por exemplo, o Tapia, ele trouxe o Dineno, são caras que você fala, tá... Eu precisava de ponta direita? Tá, eu precisava de centroavante? E o São Paulo de fato não precisa, né? O ponta direita ali, antes tinha o Lucas Ferreira, agora tem o Henrique Carmo, que está jogando assim uma barbaridade. O Henrique Carmo, hoje, ele joga o fino do futebol. É uma coisa maravilhosa de se ver. Inclusive, ele foi também um pivô aí de uma discussão interna na diretoria do São Paulo. Há quem diga que o Belmonte queria emprestá-lo para o PSV para depois vendê-lo ali baratésimo. O São Paulo tentou parar com essa informação aí no meio do caminho, e a informação que chega oficialmente agora é que o Henrique Carmo, ele é parte integrante do time do Crespo, ele não vai ser emprestado, ele pode ser vendido ainda, né? Temos aí 11 dias ainda de janela de transferência para a Europa. Mas o Henrique Carmo, segundo o que eu me informei, a menos que chegue uma proposta braba mesmo ali, carésima, o Henrique Carmo fica no São Paulo, tá? É um jogador que o São Paulo conta hoje com ele. E o que pega também é que o Crespo colocou o Henrique Carmo pra jogar. Ele começa jogando agora no time do São Paulo, pelo menos entrando no segundo tempo, e desbancando o Tapia. O Tapia tinha tido ali uma moral quando ele chegou, ele entrou 2, 3, 4 jogos seguidos, ele perdeu um gol contra o Corinthians, ele fez um gol contra o Fluminense, ele virou até titular do São Paulo, acho que contra o... Não foi contra o Sport, foi um jogo antes, né? Antes da Libertadores. Ele é até titular do São Paulo, e aí ele não conseguiu entregar nada, né? Ficou devendo muito futebol, e até fisicamente não se mostrou inteiro. E aí o Henrique Carmo, nos momentos que entrou para jogar, ele destruiu, ele acabou com o jogo. Então ele passa a ser agora uma figura importantíssima pro São Paulo. Só que diferente do Tapia e do Dineno, e talvez até do Tolói, esse menino, o Mailton, ele chega para ser titular do São Paulo. Tem dois casos curiosos aí. Primeiro, o do Mailton, é que o Cédric Soares, ele tinha jogado bem, né? Lembra quando ele tava ali naquele contratinho de 3 meses? E que ele tinha que provar para poder renovar com o São Paulo e tal? Ele joga bem. E aí ele consegue uma renovação de 2 anos de contrato. 2 anos, 3 anos? 2 anos, que foi 2 anos. Conseguiu um contrato renovado. Foi um jogador efetivo do São Paulo. E aí o que aconteceu? Depois que ele renovou o contrato, o futebol dele derreteu. Ele parou de jogar, né, o Cédric. E agora chega o Mailton, e só quando o São Paulo começa a esboçar que está buscando lateral, o Mike é colocado no time do Crespo para brigar posição com o Cédric dá uma melhoradinha, né? Não dá para acreditar que ele é um preguiçoso que só joga se tiver a sombra. Tem um cara na reserva, aí então o Cédric vai jogar. Acho que não é por aí, mas por coincidência ou não, ele jogou muito mais com o Mike na reserva dele e também muito mais quando estava para renovar o contrato. O Mailton vem agora para pegar a vaga. E logo que o Mailton é contratado pelo time do São Paulo, o São Paulo consegue uma classificação para as quartas de final da Libertadores com o Cédric batendo um pênalti e fazendo um gol tranquilo. E o que chamou a atenção aí? É que o Cédric Soares, o São Paulo tá sem batedor de pênalti, né? O Lucas vai lá e a gente fala, vai, faz, pelo amor de Deus. E ele faz. O Caleri não é um ótimo batedor, nem o Luciano. Você não tem mais a figura do Reinaldo. Um monte de cara. Galopo e Reinaldo foram os melhores aí que o São Paulo teve, né? O resto, a grande maioria, perdeu o pênalti. Até aquela coisa horrorosa, aquele vexame na Copa do Brasil, onde quem bateu o pênalti foi o Tapia, o Sabino e o Jandrei. Então ali o São Paulo deixa um
claro recado, não tem o batedor de pênalti. Quando o Cedric vai bater o pênalti na Libertadores, ele pega e converte ali facinho. E aí tem uma matéria mostrando que o Cedric Soares, ele teve os conselhos e as dicas de ninguém mais, ninguém menos do que Cristiano Ronaldo. O CR7... jogador da seleção portuguesa, além dos times que jogou, né? Ele jogou muito tempo na seleção portuguesa, acho que joga até hoje. E o Cedric também jogou com ele. E lá na seleção portuguesa, isso eu me lembro, o Cristiano Ronaldo, ele ficava ali pro cara, vai lá, você é bom, pode bater. Ele ficava realmente sendo um líderzaço, mandando os caras bater o pênalti, colocando confiança e tal. Mas não parou por aí na confiança. Também tinha uma parte técnica, como bater na bola, que o Cristiano Ronaldo ensinou pro Cedric Soares e para mais um monte, e o Cedric aplicou isso aí no jogo na Libertadores contra o Atlético Nacional, e ele converte um pênalti importantíssimo para a história do São Paulo. Um caso bastante curioso, né? Bastante detalhado aí na análise, mas o que eu acho interessante mais do que isso é que agora, mesmo que o Cedric melhore, ele pode até melhorar, mas os números do Mailton na Série B são 6 gols e 4 ou 5 assistências em pouquíssimos jogos que ele fez na Série B. 18 jogos, sabe? Tem 10, 11 participações diretas em gol, se não foi ele mesmo que fez. Para sistema de 3 zagueiros, Mailton titular agora. Meus amigos, falando no sistema de 3 zagueiros, chegando o Tolói, o Crespo pode até manter o sistema com 3 zagueiros ali, tudo bem, né? Agora, nada muda o fato de que o São Paulo com 3 zagueiros na Copa do Brasil, ele abriu mão da competição. Faltou o futebol, os laterais não apoiavam e ainda tivemos a ausência do Ferreirinha. O Crespo tira o Ferreirinha de maneira inexplicável, e é inexplicável, tá? Não pense que eu estou aqui, demita o Crespo, né? Nada disso. Acho o Crespo um ótimo técnico, um conhecedor de futebol, um líder legal pra caramba de ter ali no elenco, um cara gigantesco. Eu acho que ele é o ideal, sim. Pra você conversar com o Caleri, com o Lucas Moura, com o Oscar, sabe, com o Arboleda, não é qualquer um que chega ali. Tipo, jogou onde, bacana? O Crespo é o cara. O Crespo jogou onde? Jogou em todo lugar. É craque, jogando bola. E aí, então, eu acho que o Crespo é ideal por isso. Mas eu não vou aqui chegar e falar que eu acho certo o Crespo ter tirado o Ferreirinha do time do São Paulo, porque não é. Né? O Tolói chegou, 3 zagueiros, Ferrarese, bacana. E contra o Atlético Paranaense? Faltou. E contra o Atlético Nacional? Faltou. Não adianta. O São Paulo tomou 2 traves lá em Medellín, 2 pênaltis perdidos pelo Atlético Nacional. Aqui no Morumbi, nós fizemos um gol e tomamos um outro que foi legítimo, o gol de pênalti dos caras. Nós tivemos ali 1 a mais e não fomos senhores do jogo. Mesmo no Morumbi lotado, com 1 a mais, uma grande festa, o São Paulo não consegue impor o jogo. Então será que o terceiro zagueiro aí é ideal? Por enquanto pode até ser, mas aí teria que ter Ferreirinha e Luciano no ataque. O que está acontecendo no time do São Paulo então? O Crespo tirou o Ferreirinha para colocar o André Silva, que não está jogando mal e não está jogando bem, mediano. Agora, o que pega é, será que é por causa do Luciano? O Luciano não pode ser o centroavante? Quando jogou, jogou muito. O Luciano de centroavante jogou mais do que de segundo atacante, com o Crespo pelo menos. O Ferreirinha é retirado. Tinha aquela piada, aquela brincadeira que o craque Neto, sabe o Neto, o corintiano da Band lá? O Neto ele chegou e falou, se o Ferreirinha fizer 2 gols, eu faço aqui o programa de sunga, de tanga, não sei o que ele vai usar, não vou nem ver, tá? Mas ele vai usar alguma coisa lá que é só a sunguinha e vai fazer o programa se o Ferreirinha fizer 10 gols, que ele duvidou que faria. O Ferreirinha começou a encaçapar, o Ferreirinha começou a fazer gol a todo momento, direto e reto era gol e assistência do Ferreirinha. Aí o Crespo chega e tira o cara do time. E não é pra colocar o Cristiano Ronaldo, é pra colocar aí o André Silva. Diminuiu o futebol do André Silva porque não tem ataque, são 3 zagueiros. Diminuiu o futebol do Luciano, que tem que correr mais agora, mais perto do meio campo. Tirou a velocidade do time ao tirar o Ferreirinha. E eu fico me perguntando, será que alguém faria isso aí no Flamengo? Você tem o Bruno Henrique lá, por exemplo. Tô falando de cara assim que é muito identificado com o time. O Ferreirinha não é tão identificado, mas ele forçou a barra para vir pro São Paulo, se demonstrou o São Paulino e sempre que esteve em campo com Carpini, com o Zubeldia, até mesmo com o Crespo, sempre é o melhor em campo, sempre decisivo, artilheiro, o cara das assistências. Será que se fosse lá no Flamengo, você chega lá, tem o Arrascaeta, tem o Bruno Henrique, vou pegar o Bruno Henrique aqui, vou colocar no banco de reservas?
Pode uma coisa dessa? E ó, o Bruno Henrique ele não perdeu a posição nem pro Cebolinha, nem pro Luiz Araújo, nem pro Michael. Olha o nível dos caras que eu estou falando aqui. Cebolinha, excelente jogador. Luiz Araújo, teve que ir pra ponta direita. E o Michael, outro excelente jogador. São 3 excelentes que ficaram no banco. Teve também já Marinho, teve um monte. No Bruno Henrique não mexe na posição. Não mexe, pelo contrário. Ah, não tem centroavante, põe o Bruno Henrique lá. Já improvisaram, o Bruno Henrique vai jogar. Se tiver outro ponta, Bruno Henrique vai jogar também. Por quê? Porque ele decide o jogo. Chega no São Paulo, nada contra as escolhas do Crespo. Ele é o técnico e ele tem que escolher. Mas não causa uma certa dúvida enorme do porquê que o Ferreirinha saiu? E aí a pergunta que eu faço é... Eu não costumo pedir pra vocês me responderem, então eu vou perguntar agora e eu queria ouvir a sua resposta, porque vai ter um engraçadinho que vai chegar e falar, vai lá ser técnico então, vai lá ser técnico de São Paulo, você que conhece nada disso. Quem conhece é o Crespo. Eu acho que ele não conhece o Ferreirinha como nós conhecemos. É claro que ele é o técnico, não tem nem o que discutir, e ele é ótimo, eu adoro o Crespo. Só que assim, você acha que o São Paulo melhorou sem o Ferreirinha? Você acha que o Crespo tiraria o Bruno Henrique no Flamengo se ele chegasse lá? Porque eu acho que essa parte de não mexer com o Bruno Henrique no Flamengo, eu acho que isso tem muito a ver com a diretoria do Flamengo. Aí o São Paulo perde o Ferreirinha, o Crespo tira o Ferreirinha, é eliminado da Copa do Brasil, a duras penas classifica na Libertadores, não melhorou o time em nada. Em absolutamente nada ele melhorou o time sem o Ferreirinha. E a diretoria fica ali, tá bom, o Crespo que manda. O Crespo tem que mandar, mas alguém tem que explicar pro Crespo quem é o Ferreirinha. E o que ele fez com o Carpini, mostra os vídeos pra ele. Fala, olha aqui o Ferreirinha com o Carpini, olha aqui o Ferreirinha com o técnico Zubeldia. O Zubeldia não tinha padrão tático nenhum, e o Ferreirinha era artilheiro com ele. Aí agora você olha pro Ferreirinha no banco do Crespo, que é maravilhoso, e o São Paulo não melhorou, isso tá certo? E aí, de novo, será que no Bruno Henrique, no Flamengo, os caras tirariam? Tem o topete de chegar e tirar o Bruno Henrique lá? Não é normal, né? Ah, vou chegar no Atlético Mineiro, vou tirar o Hulk. Não vai tirar. Não vai tirar. Aí o nosso tira do nada. Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!